Beleza, pessoal. Bom, seja bem-vindo a mais uma webinar da SK. Meu nome é Leonardo Rodrigues, eu trabalho com a parte de Altium aqui na SK e estarei passando para vocês o webinar com o tema Otimize seu fluxo de trabalho com templates, ok? Vamos para a nossa agenda. Nós vamos falar ali, por que utilizar o template, por que é legal a gente começar a trabalhar com essa estrutura, de arquivos, usando templates. Vamos passar pela parte de esquemáticos, a parte de PCB, output jobs, template de projeto, que é bem bacana também. Distribuição de template, vou falar rapidinho sobre essas 6 partes aqui e depois vou mostrar para vocês como que funciona essa estrutura de templates. Algumas dessas partes aqui, pessoal, eu vou abordar dentro do Altium 365, ok? Uma grande parte dentro do Altium 365 Standard e uma única parte ali que é referente a templates de componente, e aí eu vou abordar lá no Altium 365 Pro, ok? Mas depois lá para frente eu indico isso para vocês, beleza? Então, vamos dar início. Vamos começar aqui com o primeiro tema, Por que usar template? Tá? Nós temos aqui vários pontos, do motivo ali para a gente utilizar templates. O primeiro dele é padronização de documentos de design. Tá? Então, os projetos em si, pessoal, tá ficando mais complexo, Você tem requisitos ali crescentes de desempenho, ciclo de desenvolvimento mais curto, também nós temos otimização de boom, que tem que ser criado ali uma boom bem completa, mas também complexa, pela quantidade de componentes que a gente trabalha dentro da placa. Nós temos também ali novos processos de fabricação e muito mais fatores com que se preocupar dentro de um projeto. Uma coisa que pode ajudar a reduzir esses desafios é a consistência. A consistência afeta não apenas os engenheiros ali que trabalham dentro do projeto, dentro do design, mas também outras partes interessadas no projeto. Não somente os engenheiros, mas ali pode ser um setor de compras, pode ser até mesmo o pessoal ali que fica no estoque para verificar se tem componente ou não disponível para trabalhar. Dentro dessa parte ainda, por que utilizar template? Nós temos basicamente, eu acho que é o objetivo maior, que é economizar tempo. Então, economize tempo, não apenas com sua equipe atual, mas também com novos contratados, utilizando template. Então, você tem a sua equipe aí hoje, provavelmente, na sua empresa, correto? Que já trabalha de uma forma ali estruturada, mas você pode definir um template, já um padrão melhorado. E aí, se entrar uma outra pessoa futuramente aí, no futuro próximo, na sua equipe, você pode já passar essa estrutura e ele já pode entrar na sua equipe trabalhando de uma forma sincronizada e conectada com seu time através desse sistema de templates, trabalhar de uma forma mais organizada. Outro ponto interessante também, trabalhando com template, é a validação de dados. Com a validação de dados padronizados, você sabe que os dados são bons e aprovados. Você terá, então, nesse tópico, redução de erros, que também é uma parte bem importante dentro de um projeto. Ok? Já dentro da parte esquemática, nós temos gerenciamento de folhas esquemáticas. Também temos template de folha esquemática. Nós conseguimos definir aqui dentro do template de folha esquemática tamanho de folha, zonas de referência, títulos padronizados, igual nós temos aqui na imagem. Então, consigo definir aqui uma estrutura de folha esquemática e colocar lá endereços, informações do projeto, informação do cliente, tudo dentro dessa parte de parametrização de template, da folha esquemática. Um ponto interessante também, que já entra dentro dessa parte de gerenciamento de folhas esquemáticas, é que a gente pode trabalhar ali como se fosse uma biblioteca, certo, de circuitos pré-definidos. Então,
dentro do Altium, é possível a gente trabalhar ali com duas ferramentas específicas para isso, né? A primeira é a ferramenta Snippets, certo? E a outra é referente a folhas reutilizáveis. Então, com esses dois sistemas, a gente pode pegar ali circuitos que estão terminados, né, já montados ali, e inserir ele já praticamente pronto dentro de um novo projeto. Tá? Vou mostrar para vocês isso aí daqui a pouco. Ó, na parte de PCB, nós temos aqui também, nós podemos estruturar aqui vários pontos interessantes. Ó. Já deixar padronizado. Um ponto interessante é o board shape. Então, já posso definir aqui uma estrutura de projetos e dentro dela definir o formato que a gente trabalha com a placa. Então, definir também aqui o layer stack. Então, normalmente, né, dentro da empresa já tem um padrão ali do projeto, já tem um padrão ali de layers que a gente acaba utilizando no projeto. Então, para não ficar criando sempre ali a mesma quantidade de layers, a gente acaba utilizando um template, né, um arquivo ali que vai ser usado como template, para que quando a gente criar um novo projeto, a gente consiga carregar esse arquivo e ele já montar o stackup completo para a gente, automático, ok? Outro ponto interessante também é o sistema de regras dentro do ambiente PCB. Eu consigo criar aqui, exportar no caso, e importar regras. Então, se você já segue ali uma norma, né, provavelmente uma norma IPC, você já tem um padrão de regras ali, que você normalmente já define para todos os seus projetos. E é muito comum que algumas regras sejam iguais, né, entre um projeto e outro. Então, a gente consegue padronizar alguns sistemas de regras aqui e importar isso para projetos novos. Aí a gente não precisa ficar criando regra por regra ali, perdendo tempo com esse processo manual. Eu já consigo carregar isso automaticamente, né? Já trazer as regras definidas, ok? Consigo também, né, utilizando ali o sistema de snippets também, trazer já um circuito pronto para o ambiente PCB, aí também trabalhar com o sistema de grids. Aqui dentro, né, nós temos também uma estrutura de outputs. Então, nós temos dentro do projeto ali um sistema de arquivos, né, documentações, que é gerado para fabricação, para montagem. E aqui dentro é possível a gente definir já um template para Boom, um template para Output Job Files. Isso é muito interessante, né, para quem trabalha com Out aí. Se for fazer isso manual, dá um pouquinho de trabalho, né? Acredito que muito de vocês aí que estão assistindo o webinar acaba criando ali os outputs e fazendo a saída um por um ali, né? Configurando arquivo por arquivo, né? Já com essa estrutura de templates, você vai definir um projeto e o Altium já vai trazer o output montado para você, né? Ele já vai salvar ali o que a gente configurou e vai trazer o sistema tudo configurado para a gente. A gente não vai precisar ficar fazendo isso manualmente em cada projeto que a gente for criar. E também, né, para finalizar essa parte de arquivos e documentações, nós temos o Draftsman. Que dentro do Draftsman eu consigo padronizar vistas. Tá? E aí, quando eu pedir para gerar esse arquivo, ele já vai gerar para a gente vistas automáticas. Ok? Beleza? Então, tudo isso aqui que eu estou falando é uma estrutura de template de projeto, que a gente consegue visualizar isso melhor, né? Então, quando eu crio um projeto do zero, eu posso trazer toda essa estrutura, eu posso trazer esquemático, posso trazer PCB configurado, posso trazer já os outputs configurados, tudo certinho. Tá? Então, dentro de template de projeto, eu tenho aqui o modelo de nível superior, tá? E também a parte de gerenciamento com Auth 365. Então, os modelos de projetos gerenciados, né, e armazenados no Auth 365
podem incluir o documento comum, né, e os tipos de arquivos que consistem ali, né, que constituem um projeto. Folha esquemática, Draftsman, ActiveBoom, PCB, né, bem como também documentações de referências adicionais e arquivos de configuração. Tá? Então, o modelo de projeto se torna um ponto de partida ali, né, com todos os documentos e áreas de trabalho já pré-configurado, né, tudo isso que eu falei para vocês até agora. Então, com isso, eu consigo fazer também dentro do Auth 365. Eu consigo levar toda essa estrutura para o Auth 365 para todo o meu time, para toda a minha equipe ter acesso a isso e todos trabalharem de forma conectada com todos os usuários da equipe, ok? Todo mundo tem o mesmo padrão ali. E isso é bem bacana quando a gente trabalha em equipe. Beleza? Então, dentro do Auth 365, nós temos ali, né, o tema distribuindo templates para a sua equipe. Então, dentro dessa ferramenta, da plataforma 365, nós temos a tecnologia avançada para conectar seu time de projetistas. Nós temos o sistema também de controle de versionamento, gerenciamento de documentos e também, que é o principal, né, objetivo dessa, né, ferramenta, que é o gerenciamento de componentes, né, bibliotecas de componente. Ok? Vamos para a parte demonstrativa desses pontos que eu falei para vocês. Beleza, ó. Então, estou com o Auth aberto aqui. Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, vou mostrar para vocês a estrutura de um template de projeto. O que seria isso e o que inclui, né, dentro desse template de projeto. Tá? Então, basicamente, eu vou criar um projeto aqui dentro, tá? Que a partir do template de projeto que eu tenho salvo aqui na minha workspace. Ok? Ó, tem um aqui, ó, template SK 2021. E vou definir aqui, né, webinar template. Legal? Quando eu criar esse projeto aqui, veja que ele vai trazer para a gente aqui uma estrutura do projeto, né, uma árvore de projeto já pré-definida para a gente. Olha que legal. Veja que aqui, então ele já trouxe para a gente uma estrutura bem bacana, ó. 3 folhas esquemáticas, 2 PCBs, né, um para o projeto padrão e outro caso a gente venha construir um painel. Temos aqui o Draftsman e também o ActiveBoom. E o interessante também, como eu falei para vocês, olha que legal, ele já vem montado para a gente os outputs. Isso aqui foi eu que determinei dentro do Auth 365. Então, qualquer pessoa da sua equipe que for abrir um projeto, né, do 365, né, se você criou realmente uma estrutura de projetos igual a essa, ele vai conseguir abrir na máquina dele também, né, da mesma forma que você tem aqui. Então, se eu acessar aqui, ó, a folha esquemática para a gente dar uma olhada como que funciona isso aqui, veja o seguinte, eu tenho essa estrutura, né, de folha, e aqui embaixo eu tenho meu template, tá? Ele está bem simples aqui, só para demonstrar alguns pontos para vocês. Veja que nesse ponto específico, eu tenho aqui um parâmetro que foi criado lá dentro do template da folha esquemática. Esse parâmetro se chama empresa. Então, antes de eu criar aqui o projeto, eu já poderia definir um valor para esse campo, para esse parâmetro aqui, né? Já que eu já sei que existe aqui um parâmetro chamado empresa, então eu já poderia, na hora de criar o projeto, definir um valor para ele. Ok? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vou fechar esse projeto aqui e vou criar um novo, só para vocês verem esse ponto, ó. Agora eu vou salvar local, tá? Eu posso salvar na nuvem, na minha workspace, esse projeto, ou local. Nesse caso, ó, eu vou salvar local, mas vou utilizar o template lá da nuvem, lá da minha workspace. E vou definir aqui, ó, template webinar, o nome do projeto. O legal é que nós temos aqui uma seção de parâmetros, né, já visando um valor
para os parâmetros que existem na folha esquemática. Então, como eu já sei, né, como que eu já criei aquele template, eu já sei que existe lá um parâmetro chamado empresa. E posso dar um valor a isso aqui. Então, vou pôr aqui o valor, que seria o nome da minha empresa. E posso criar esse projeto. Ok? Vamos abrir uma folha aqui, só para mostrar para vocês, olha que legal. Quando eu crio esse projeto, ele já traz para a gente aqui, ele já preenche automaticamente esses parâmetros. Então é legal, né, que a gente já tem ali uma lista, né, uma revisão dos parâmetros que existem na folha esquemática para a gente já preencher na hora que a gente for criar o projeto, para ficar mais simplificado esse processo mais rápido. Né? Porque se a gente for fazer por aqui, dentro do projeto, né, depois que a gente criou, pode ser que dê um pouquinho de trabalho, demore um pouquinho. Tá? Então, por fora, na hora de criar um novo projeto, a gente já define tudo isso aqui. Beleza? Outro ponto, então, interessante, né, dentro do ambiente esquemático ainda, é o seguinte, né, é a questão de reaproveitar circuitos. Então, é muito comum que a gente já tenha ali um padrão de projetos na empresa e que a gente sempre acaba montando o mesmo circuito para todo o projeto. Né? A gente vai criar um novo projeto, a gente pode reaproveitar, por exemplo, uma fonte ou um circuito ali de potência. Né? Então a gente já pode ter ali um controle, né, e ser mais dinâmico, ser mais rápido na criação do projeto. Então, vamos supor, eu vou acessar aqui a seção de snippets, ó, só para mostrar para vocês como que funciona essa questão. Veja que o snippets, ele parece uma biblioteca de circuitos esquemáticos aqui, ó, nesse caso. No meu caso aqui, ele está mostrando esquemático e também alguns footprints ali. Vamos focar primeiro na parte esquemática. Ó. Então aqui eu tenho alguns fatores aqui, alguns circuitos que eu criei, que eu salvei aqui. É como se fosse um componente, né? A gente salva ali um snapshot ali, algum print no caso, e deixa salvo ali. Mas eu posso reaproveitar o circuito. Então vamos supor, salvei, vou criar circuito, beleza? Veja que eu tenho uma fonte aqui, ó. Tem uma fonte para projetos de 12 volts. Legal, eu posso reaproveitar isso aqui. Então, eu pego ele e trago aqui para o projeto. Que legal. Veja que ele já trouxe aqui para a gente todo o sistema do circuito. Então, o Snippets ele é focado para isso. Pegar ali já um projeto que já está pronto, padronizado, e colocar em novos projetos. Veja que esse sistema em específico, ele permite que você edite. Né? Edite ali um componente, edite, né, o próprio nome, veja que ele não traz com os designators, tá? Mas a gente pode definir os nomes para eles. E veja que eu consigo editar. Então, se um componente não está adequado ou está desatualizado, eu posso apagar e reutilizar, colocar um outro. Ok? Então, é bem simples, ó. Né? Quanto tempo ia gastar fazendo essas conexões, padronizando, deixando tudo certinho as ligações aqui? Né? Ia gastar um pouquinho de tempo. Mas com snippets, eu já fiz aqui em menos de 3 cliques aí, eu já consegui colocar o circuito completo na minha folha. Ok? Então, esse é o Snippets. Ele é voltado para fazer edição depois que você colocou o circuito. Colocou o circuito, posso editar esse mesmo circuito. Outro ponto legal é a parte de Device Sheets, né? Que é as folhas que tem o símbolo ali. Acredito que vocês já viram em algum momento aquelas folhas recicláveis, né? Que tem aquele símbolo de reciclável na folha. Ele também serve para isso, para reaproveitar um circuito que já foi montado em projetos anteriores. Então, vamos supor, dentro da minha workspace, né, do Launch 365, eu tenho salvo aqui um circuito, tá? E eu vou utilizar ele, né? Vou acessar minha workspace e vou trazer aqui aquela folha, aquele circuito, ok? Então, tem aqui uma seção de templates dentro do Launch 365, template de projeto, folha esquemática,
de layers, draftsman, enfim. Veja que nessa situação eu tenho o device sheets aqui, ó. E eu tenho um sistema aqui, né, uma folha, um circuito criado chamada, que no caso, né, ele traz aqui uma conexão de LEDs. Tem resistores e LEDs ali, ó. Eu posso reaproveitar essa folha esquemática que está em outro projeto. Então, posso basicamente, né, como eu fiz com snippets, pegar ele aqui, ó, que está salvo lá no 365 e trazer para o meu projeto que está sendo salvo localmente. Ó. Ele traz, então, com essa base, com esse sistema aqui, né, sistema de blocos, e quando eu valido todo o projeto, ele vai criar um processo de hierarquia e trazer a folha para a gente, ó, com o circuito. Tá? Esse sistema aqui é bem interessante, né? Ele já foi feito com a intenção de reutilizar o circuito, porém a gente não editar ele, tá? Então ele já vai trazer da forma que foi salvo e a gente não consegue editar, ele está bloqueado aqui, ó. O legal é que ele já traz com os designators para essa ferramenta, ó. Já está tudo certinho aqui, os componentes, ó. Tá? Então, como a folha diz aqui, ele é somente leitura, ok? Então a gente não consegue editar, porém a gente consegue trabalhar de forma normal. Consigo enviar ali para o PCB também, de forma tranquila, normal, ok? Então nós temos essas duas ferramentas, snippets e a device sheets, ok? Que é, né, trazendo para a língua do dia a dia aí que o pessoal fala, a folha reciclável, ok? Já na parte do PCB, deixa eu só acessar aqui, PCB, ó, nós temos também alguns pontos interessantes aqui dentro, que a gente pode padronizar. Então veja que o meu projeto ele já trouxe esse formato de placa, olha que legal. Então posso ter ali o mesmo formato de placa para vários projetos, porém o que vai mudar ali pode ser um circuito de potência, pode ser o circuito, a fonte em si pode alterar alguns componentes, pode ser SMD ou PTH, tem várias alterações, porém o formato é a mesma coisa, né? O formato é igual. Então, aqui eu já trouxe, ó, esse sistema, já está padronizado, não preciso recortar, não preciso importar do XF, nem nada. Já está tudo certinho aqui. E também aqui no ambiente PCB é possível utilizar o snippets e reaproveitar aqui o circuito de uma outra placa. Então posso trazer aqui, né, um pequeno circuito aqui que nós temos com a parte de um conector, né, vou mostrar aqui para vocês, ó, vou colocar aqui na placa, né, e aí aqui eu tenho esse sistema, só trazer aqui. É legal que a gente consegue, enfim, como vocês vão ver daqui a pouco, ele traz também até as trilhas, ok? Isso é bem eficiente, ó. Então, vou deixar ele aqui no centro da placa, só para a gente simular aqui. Né? Ó. Veja que ele trouxe para a gente o circuito, ó. Tá tudo certinho aqui. Se a gente for visualizar aqui as partes internas, ó, tem as trilhas também de saída, tudo certinho, ó. Tá? Então, é possível a gente trabalhar aqui com snippets também para o ambiente PCB. Ó, reaproveitar circuitos. Beleza? Bom, então nós temos essa parte de reaproveitar circuitos no esquemático e no PCB. Outro ponto bem bacana que eu falei para vocês, né? É aqui, ó. Vamos lá. Acessar aqui, ó. Layer Stack Manager. Então, é muito padrão, né? Muito comum, no caso, que todos os nossos projetos também têm a mesma quantidade de layers, né? Layer interno, layer de sinal, planos internos. Então, eu consigo padronizar isso. Então, ao invés de ficar criando aqui layer por layer, né? Criando aqui um por um, definindo aqui o material dos dielétricos, né? Do prepeg, enfim, o peso do cobre. Eu já consigo definir aqui
um padrão também. Então, se eu acessar o meu servidor, que no caso é o Altium 365, veja que eu tenho alguns templates já que eu posso reutilizar. Ó, tá aqui todo o sistema, 2 até 8 layers aqui, ó. Então eu posso trocar aqui, posso escolher e beleza, já utilizar as camadas que eu desejo. Então, ó, posso carregar isso aqui lá do meu Altium 365. Eu posso exportar isso aqui também. Né? Então, posso exportar essa configuração aqui a partir de um arquivo, né? CSV. E salvar isso localmente. Né? Também é possível fazer isso localmente, não somente com o Altium 365. Tá? Então, ao invés de buscar ali pelo 365, eu posso buscar localmente. A vantagem de deixar ali no Altium 365 é que toda a minha equipe vai ter acesso de forma fácil a essa informação, a esse arquivo. Ok? Então, eu posso buscar aqui, ó, esses dados e informações. Ok? Tá? Outro ponto que a gente também trabalha com padronização é a seção de regras. Né? Como eu disse lá no começo, né? Se você segue de uma norma, né? Pega ali uma IPC e já padroniza todas as suas estruturas ali de projeto, é muito difícil você mudar, por exemplo, regra de clearance, regra de espessura de trilha, né? Você sempre é comum manter ali a mesma regra para vários projetos. Então você não vai querer fazer ali, né, editar, configurar regra por regra a cada novo projeto que você criar. Tá? Isso aí é um processo um pouco chato de fazer, né? Um pouco manual. Então, o que é legal de fazer aqui, eu indico vocês a fazerem também, é exportar essas regras. Então, configura aqui, ou pego de um projeto que já foi finalizado, pego as regras aqui e existe a opção de exportar as regras. É uma forma de padronizar também, uma forma de deixar um template ali de regras já pronto para ser utilizado. Então, eu consigo exportar as regras, ó. E o Altium vai mostrar para a gente qual regra, né, que eu posso exportar, que eu quero exportar. Eu posso selecionar as que normalmente eu utilizo, né? As prioritárias aqui, ó. Vou selecionando qual que eu quero exportar. Seleciono e aí ele vai dar a opção de salvar aqui em um lugar. Ele vai gerar um arquivo .rul, ok? Abrir um projeto novo. Estou criando um novo PCB. Quero fazer o sistema de regras. Faço o mesmo processo. Agora no caso, né, o importar. Quando eu acesso a opção de importar, eu posso escolher qual regra que eu quero importar. Vai ser de clearance, creepage, vai ser de espessura de trilha, né? Vai ser conexão com polígonos, planos internos. Eu posso selecionar a regra, e aí o Altium ele vai dar a opção para a gente carregar aquele arquivo que a gente exportou, né? Do último projeto, da última configuração que a gente fez, tá? Depois que a gente carregou isso aqui, ele vai fazer essas regras automaticamente com base no arquivo que a gente carregou. Ok? Então é bem simples fazer isso, né? A gente vai ganhar tempo fazendo, né, reproduzindo esse sistema de exportar e importar regras. Ok? É legal que a gente pode deixar esse arquivo específico em um servidor onde todo mundo tem acesso ali para pegar esse arquivo. Ok? Aqui dentro, né, dentro do sistema aqui de projetos, nós temos aqui o Dratman, tá? Que é uma documentação voltada para a gente criar vistas do PCB. Tá? Para a gente criar ali uma documentação, criar um PDF, né? A gente consegue trazer vistas 3D, a parte de fabricação, de montagem, criar tabelas informativas, entre outras informações. O legal é que no Altium 365 eu já criei um template, ó, de Dratman. Já temos aqui um documento aqui de template para Dratman.
que é esse temp SK. Então, quando eu criar isso dentro do meu projeto, ó, ele já existe aqui, tá? Mas só para exemplificar para vocês, eu posso criar aqui um arquivo Dratman e apontar para aquele arquivo que eu defini no Audio 365. Então, eu tenho aqui a seção de templates, tá? Ele vai carregar aqui para gente, e eu posso escolher, ó, temp SK. Isso aqui ele está sendo direcionado lá para o meu Audio 365. Nesse template, Dratman, eu tenho vistas padrões, que ele vai carregar automaticamente com base no PCB que eu criei. Então, seleciona aqui esse template que foi colocado lá no 365 e ele vai gerar essas folhas com as vistas que eu já pré-defini lá dentro do template do Dratman. Então, ele já vai pegar as vistas, algumas informações lá do ambiente PCB e começa a criar para a gente automaticamente, ó, todo o sistema de layers, a vista de montagem, tem vista também de fabricação, vista isométrica, vista 3D, tá? Então, vista realística, nós temos aqui, ó, todo um sistema completo. O legal é que a gente não precisa, né, ficar acessando aqui toda hora e pegando vista por vista, posicionando tudo certinho. Não, automaticamente com base no template. Olha que legal, ele já trouxe uma folha completa para a gente, ó, de dados. Né? Nós temos aqui. E eu poderia também fazer o seguinte, né? Eu posso, a partir disso, gerar um PDF. Exportar um PDF a partir desse arquivo que já foi gerado às vistas. Tá? Veja o quanto que eu demorei para fazer isso. Né? Praticamente nada, né? Não deu nem um minuto para ele gerar essas vistas aqui. Né? Se a gente fosse fazer isso aqui de forma manual, a gente levaria um pouquinho de tempo aqui. Ok? Então, veja que nesse projeto também, além desse sistema Dratman, é legal a parte de Output Jobs, que aí é referente, né, responsável para gerar os arquivos de saída. Então, veja que eu estruturei já de forma adequada aqui os output. Ó, tem os output de montagem, fabricação e documentação. Então, se eu acessar o sistema aqui de montagem, eu já vou ter configurado aqui os arquivos para montagem. Ó, o que vai ser saído nessa, o que vai ser gerado, né, nessa parte de montagem? Pick and place e lista de materiais. Legal? O que vai ser gerado aqui na fabricação? Ó? O sistema de fabricação vai ser gerado, o NCDrill e o Gerber, tá? Ó, NCDrill e o Gerber e também o report do StackUp, ok? Dos layers que a gente está trabalhando lá na placa. E na parte de documentação, nós temos aqui o sistema, ó, aí sim de imagem, na PDF, prints do esquemático, print do PCB, o próprio Dratman, tá? Tem tudo uma estrutura completa para a gente trabalhar aqui. Então veja que dentro de um sistema aqui de template de projeto, né, uma coisa vai linkando a outra. Eu tenho template de folha esquemática, template de PCB, eu tenho um sistema ali que eu posso padronizar uma regra no PCB, padronizar o StackUp, tem o sistema de snippets para reaproveitar, né, junto com o device sheets ali, e reaproveitar, né, e reutilizar circuitos, né, dentro de novos projetos. Tá? Tem o sistema aqui de output. Tá? Então, são coisas que já vai melhorando ali, a gente vai ganhando tempo. Né? A gente não vai perder tempo com processos burocráticos. Então, veja que nós temos aqui, né, para a gente finalizar essa parte, nós temos o template de componente. Tá? Tudo que eu fiz até agora foi junto ali alguns pontos com o Audio 365. Nós temos ali o template de componente. Tá? Então, se eu acessar aqui o Audio 365, nesse caso, o Pro agora, tá? Então, para esse ponto específico, eu vou pegar o Audio 365 Pro. Eu estava fazendo anteriormente com o Audio 365 Standard. Com esse Pro, nós temos a possibilidade de fazer aqui
templates de componente. Então, dentro de uma equipe, é legal padronizar aqui os componentes, né? Normalmente, todo mundo ali vai criar um componente, né? Todo mundo vai querer editar um componente, criar um componente do zero. Então, se todo mundo vai fazer isso, é legal a gente manter um padrão, manter um template de componente, para que ninguém faça componentes diferentes, com informações diferentes. Então, se a gente, por exemplo, vou pegar aqui a seção do capacitor, ó. Eu posso mostrar para vocês aqui como que funciona o template de componentes voltado aqui para capacitor, ó. Então, abrir aqui. Aqui dentro, né, como que vai funcionar isso aqui? Quando uma pessoa for criar um capacitor, automaticamente o Altium, nesse caso, ele vai atribuir um símbolo padrão, né, um símbolo esquemático padrão para esse componente. Tá? Então, eu posso escolher um símbolo esquemático padrão para o capacitor. Então, toda vez que for criar um capacitor, ele vai trazer um símbolo padrão. Qual símbolo que ele está pegando de referência nesse caso? Ele está pegando esse símbolo aqui. Ó. Então, toda vez que for criar um capacitor, independente da informação que ele vai conter, ele vai trazer com esse símbolo esquemático aqui. Então, eu já estou padronizando. Outro ponto interessante também, eu posso padronizar aqui informações, parâmetros de componente. Eu posso deixar aqui, por exemplo, ó, como eu deixei o valor e eu criei um chamado ERP. Eu deixei esses dois campos, esses dois parâmetros como obrigatórios. Ó. Tem uma coluna aqui que fala que esses dois campos aqui são obrigatórios para ser preenchido durante a criação do componente. Se ele não for preenchido, o Altium não vai deixar aquele componente ser criado. Ok? Então, posso padronizar isso. É uma forma de estruturar melhor as criações ali de componentes e estruturar, né, deixar ali mais padronizada a minha biblioteca. Né? Então, eu posso forçar aqui o usuário a ter que preencher um campo obrigatório aqui, tá? Para ser criado um componente. Então, nesse caso, quando eu for criar um componente aqui, né, vamos supor, vou criar aqui um próprio capacitor, né? Vou acessar aqui a seção de capacitor e vou adicionar um capacitor aqui, ó. Vou criar um componente. Legal. Vou criar um componente, ele vai abrir a seção para a gente criar. Olha que legal. Então, ele já trouxe para a gente o símbolo padrão obrigatório lá, né, que a gente definiu. E também ele trouxe aqui, ó, os dois parâmetros que são obrigatórios para a gente preencher. Se eu tentar enviar isso para o servidor, ele vai dar um monte de erro para mim aqui, ó. Ele traz até a mensagem aqui de erros, ó, avisos. Ó, ele fala aqui, ó, componente, o parâmetro RP e o campo valor, eles são obrigatórios para serem preenchidos. Então, antes da gente enviar para o servidor, eu posso definir aqui. Ó, veja que ele fica até um indicativo para a gente. Ó. É obrigatório a gente preencher esses pontos aqui, para depois a gente enviar para o servidor. E aí sim, todo mundo ter acesso a esses dados. Ok? Então, dentro disso, pessoal, veja como que é fácil a gente estruturar essa questão de templates. Tá? E veja como que pode melhorar dentro dessa equipe. Né? Espero que esses pontos ali que eu passei, né, seja eficaz para vocês, né, que dê uma luz para vocês ali dentro da sua equipe, para que vocês consigam trabalhar de forma mais conectada, de forma organizada dentro da sua equipe, dentro da empresa. Tá? Acredito que isso pode ajudar muito a vocês aí a trabalhar de forma mais eficiente. Bom, pessoal, então é isso, tá? O que a gente tinha para passar hoje. Caso vocês fossem interessados aí com o Altium, né? Vamos supor, aí vocês querem renovar ou querem, enfim,
ter mais especificações referente ao Altium, tá? Pode entrar em contato com a nossa parte comercial, tá? Nossa revenda lá, exclusiva de Altium, tá? Para quem ali é da região, né, de Americana aqui, parte de São Paulo, pode ligar para a gente por esse número. Pessoal do Sul também, né, pode ligar ali na região ali de São Leopoldo. O restante do Brasil, né, pode ligar para a gente aqui, Americana também. E quem tiver alguma dúvida mais técnica, tá, pode entrar em contato com a gente também pelo suporte@ska.com.br. Provavelmente eu estarei entrando em contato com você ou a nossa equipe de suporte. Beleza, pessoal?